Salve, salve, rapaziada. Estamos com mais uma videoaula aí da Help Info Consultoria Informática. E nessa videoaula eu vou ensinar para vocês aí como montar um servidor DNS utilizando o sistema operacional pfSense, usando aquele pacote Unbound. Tá? No caso aqui, eu tenho um servidor rodando em minha rede que ele já tem um cache rodando com geração de relatórios em Sarge. E vou usar essa mesma máquina para rodar um servidor DNS. Até por uma questão de economia, minha rede não é tão grande, então não necessita de uma máquina específica para um DNS. Mas se fosse o caso de ser uma rede muito grande, é interessante que seja uma máquina robusta e uma máquina dedicada somente para o serviço de DNS. Tá? Essa máquina aqui ela já está montada, eu vou acessar a interface web dela agora. Para que possamos fazer a instalação do pacote e a configuração desse DNS. Então, os serviços que eu tenho nessa máquina aqui, ó, gente, eu já tenho rodando um servidor proxy, já tenho rodando um relatório Sarge. Como vocês podem ver, já tem aqui, ó, já está gerando relatórios de 1 em 1 hora. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Basicamente, instalação do pacote em package, pacotes disponíveis. Vamos buscar nosso pacote Unbound, que é esse aqui. Confirmar a instalação dele. Eu vou dar um pause no vídeo. Quando terminar a instalação, eu retorno o vídeo. Bom, ele já está terminando a instalação do Unbound. Vocês podem ver aí, ele está rodando alguns scripts. Já apareceu para mim aqui, ó, instalação completa. Ele já fica visível aqui no menu de serviços do pfSense, Unbound DNS. Tá? Por padrão, na versão 2.1.5, o servidor DNS que vem com o pfSense é um encaminhador DNS, que é esse aqui, o DNS Mask, né? Ele já vem aqui habilitado. Eu não vou desabilitar ele agora, até porque preciso configurar primeiro o Unbound. E eu só consigo também habilitar o Unbound depois que desabilitar ele. Vou deixar rodando por enquanto, para que nosso proxy não pare aí. E vamos fazer a configuração do nosso servidor DNS Unbound. Primeiro passo que a gente deve fazer aqui é liberar as portas pertinentes à consulta DNS, que seria a porta 53. Como nesse servidor eu já fiz a liberação total de todas as portas aqui em LAN, vocês podem observar aqui, ó, IPv4, o protocolo está asterisco, a origem e o destination está asterisco, ou seja, está tudo liberado para esse servidor. Ele está atrás de um firewall, então eu não preciso ter, na verdade, um firewall rodando nessa máquina, né? Então já está liberado o firewall dessa máquina. A gente vai lá em Unbound, vai selecionar a interface que ele vai fazer a escuta, que no caso seria a LAN. Tá? Ele vai receber as requisições de DNS nessa interface que é a LAN. Ele tem o DNSSEC, se eu quiser, para alguns domínios que necessitam de validação, eu posso habilitar também. Praticamente a gente não usa. Então, no DNSSEC a gente praticamente não usa. Eu vou salvar essa opção. Em Advanced, Unbound DNS Advanced, existem algumas opções aqui com relação a log. Se vocês quiserem estar gerando log, eu deixo normalmente o level 1, que ele gera o providencial, né? Basicamente informação operacional do DNS. Se vocês quiserem realmente ver se está resolvendo, o cliente está resolvendo algum determinado nome, pode subir esse nível que ele vai dando logs mais detalhados. Tá? Agora a opção importante aqui que é preciso alterar na maioria das vezes é
eu coloco aqui no caso o buffer size do DNS, eu boto como 512, como ele já bota aqui na descrição que esse valor ele resolve a maioria dos problemas de MTU. Então eu coloco como 512, caso vocês encontrem problemas com relação à resolução de nomes, pode estar tentando adaptar esses valores. Eu vou deixar como 512 mesmo, até porque o pacote UDP de DNS em IPv4 ele tem 512 de tamanho. Em número de hosts a cachear, dependendo da quantidade de memória que vocês tiverem na máquina, vocês podem estar aumentando isso. E eu vou deixar por padrão aqui 10.000, mas vocês poderiam estar colocando aí 20.000, se tiver uma boa quantidade de memória RAM. Alterar esse valor aqui, ele vai ter em cache aí, dependendo da sua rede também, né? Se tiver muitos clientes, é interessante aumentar um pouco esse valor. Vou salvar. Unbound ACLs seria no caso as redes que vão ter acesso ao nosso servidor Unbound. Então eu vou cadastrar as redes que terão acesso. Vou botar aqui, por exemplo, o nome rede. A ação é permitir para essas redes que eu vou cadastrar agora. Essa rede aqui é minha rede do hotspot. A máscara é /24. Vou adicionar uma outra rede que é minha rede do PPPoE com a mesma máscara 24. Vou colocar a rede do meu servidor de autenticação dos clientes. No caso aqui a máscara é /30. Posso colocar também a rede do meu cache, só por desencargo de consciência, mas ele já resolve aqui, não é necessário. Até porque ele resolve por ele mesmo primeiro, para depois consultar um DNS externo. Então, gente, basicamente é isso aqui. Vou botar uma descrição qualquer e vou salvar. Aplico. Até agora ele não está ativo. Só que para eu ativar, eu tenho que desativar o meu DNS Forwarder. Salvo. Depois vou lá no Unbound e ativo ele. Pronto, o servidor DNS já está montado, as regras no firewall já permitem a consulta DNS em cima desse IP, dessa máquina. Eu vou abrir aqui o Unbound DNS Status. Observem que só tem 5 entradas aqui, então não tem ninguém resolvendo por ele agora. Eu vou virar minha máquina para que resolva por esse endereço IP. E vamos fazer um teste de navegação. Vou abrir um outro navegador aqui qualquer. Abrir o site wall, por exemplo. Observem que já tem 1.307 entradas aqui. Já começou a responder as requisições DNS. O Unbound ele conta com cache DNS, então à medida que ele vai sendo utilizado, ele vai armazenando essas requisições e quando surge uma próxima consulta para aquele mesmo endereço, ele simplesmente não resolve, ele encaminha diretamente para aquele IP porque ele resolve, mas resolve de forma muito mais rápida do que tendo que fazer uma consulta externa. Então nessa situação aqui, ó, se eu fosse abrir o wall, ele vai responder quase que de forma instantânea. Observe que a experiência de navegação do usuário ele vai aumentar muito quando você tem um servidor DNS local rodando na sua rede. Então, gente, basicamente é isso. Não tem muito segredo para configurar o Unbound no pfSense. Lembrando que esse pacote ele é um pacote alfa, mas ele funciona muito bem. Eu não tive problemas com ele ainda. Tá, o que a gente pode fazer aqui? Eu só virei minha máquina para resolver por ele. Como eu trabalho com MikroTik para autenticação dos clientes, eu posso simplesmente vir aqui no MikroTik
e alterar meu servidor DHCP para fornecer esse DNS. A partir desse momento, todo mundo que pegar, todas as máquinas que pegarem endereçamento através do meu DHCP, do MikroTik, já vai vir configurada com o DNS que está rodando o Unbound. Ok? Eu posso fazer isso também nos meus clientes PPPoE, vindo aqui em Profiles e setando esse DNS. Vou derrubar as conexões desse pessoal. Eles vão reconectar já pegando esse novo DNS. Vocês podem observar que o número de entradas vão aumentar substancialmente em função desses clientes que já estão navegando utilizando o Unbound. Já tem 4.396 entradas. Outro detalhe importante que de repente possa ser que vocês precisam, eu já ia esquecendo de passar aqui. No meu caso, eu tenho uma máquina que roda um servidor Apache para um domínio dinâmico, por exemplo. Ele não vai lá fora para consultar, ele acaba dando um problema. Como vocês podem ver, ele não resolve o nome, né? Eu não consigo acessar, até resolveu, porque deve ter alguma coisa em cache na minha máquina, mas normalmente ele não resolve. Então o que a gente precisa fazer ali, ó? Eu já tenho aqui uma linha de configuração onde eu seto aqui na Unbound, em Custom Options, eu seto que meu domínio helpbz.ddns tipo A, ele vai resolver para esse nome para esse IP da minha rede. A mesma coisa acontece com esse outro domínio aqui do hotspot que vai resolver para esse endereço IP da minha rede. Tá? Basta salvar. A partir desse momento, ele já responde também para esse domínio. Não tem muito segredo, gente. É basicamente isso aí. Tá? Se vocês perceberem aí que está apresentando algum tipo de lentidão por excesso de tráfego, vocês podem aumentar esse valor, tentar aumentar esse valor e ver se vocês vão ter problemas. Eu percebi uma melhora substancial na navegação de Facebook e outros sites aí em relação ao DNS do MikroTik, que ora apresentava algumas imagens que não carregavam, enfim, dava vários problemas, e com o Unbound eu não tive esses problemas. A navegação realmente ficou muito boa. Tá? Qualquer dúvida aí vocês podem estar postando no canal, nos comentários, e à medida do possível eu vou estar respondendo aí com a maior satisfação possível. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.